Glória, glória a Deus. Obrigado, irmãos. Eu cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Eu já quero convidar as nossas amadas crianças a mais uma vez terem um tempo especial com quem se preparou, com quem meditou para compartilhar com elas da palavra do Senhor. E nós que ficaremos aqui, eu convido a abrirmos a palavra de Deus no livro de Ruth. Livro de Ruth. Na nossa Bíblia, é o 8º livro. Fica mais no início, mais no começo da Bíblia. É um livro pequeno, são apenas 4 capítulos, mas 4 capítulos que tem muito a ensinar a cada um de nós. Vocês sabem que eu normalmente prego em textos relativamente curtos da palavra de Deus. Às vezes um capítulo, às vezes parte de um capítulo, né? Não um capítulo inteiro, às vezes um versículo, às vezes meio versículo. Porém, vez por outra, eu tenho procurado resumir de forma breve, em uma mensagem só, alguns livros inteiros da palavra de Deus. É um desafio muito grande, viu? Porque eu gosto de textos menores, mas eu tenho procurado, em alguns momentos, vez por outra, procurar resumir um livro inteiro da palavra de Deus. Por exemplo, nós já fizemos isso aqui com os primeiros 7 livros da Bíblia. Com o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. E da última vez nós fizemos isso com Juízes, que mostra o momento em que não havia rei em Israel. Hoje nós vamos procurar fazer isso com o livro seguinte. O livro que vem depois de Juízes, que é o livro de Ruth. Ok? De todos os que nós estamos resumindo até aqui, é o menor. Como eu disse, possui apenas 4 capítulos, mas 4 capítulos que nos ensinam lições importantes. Eu quero enfatizar pelo menos uma lição que falou muito ao meu coração. Antes, porém, de começarmos a ler os primeiros versículos aqui de Ruth, eu queria logo esclarecer, eu queria logo deixar claro que, apesar do nome, a personagem humana principal desse livro não é Ruth. Apesar do nome, né? O livro de Ruth. Apesar disso, a personagem humana principal não é ela, e sim a sogra dela, Noemi. É mais ou menos o que acontece com a chamada parábola do filho pródigo, né? A gente sempre diz, vamos estudar a parábola do filho pródigo. Só que a parábola do filho pródigo não é sobre o filho pródigo. A parábola do filho, tanto é que ela começa dizendo, certo pai tinha 2 filhos. Então a parábola do filho pródigo é sobre um pai e seus 2 filhos. Assim também o livro de Ruth não é sobre Ruth, é sobre Noemi. Eu pensei até em fazer uma brincadeira, mandar para os irmãos o aviso com o tema. Normalmente eu mando o tema, e o tema que eu pensei de colocar foi Ruth, o livro de Noemi, né? Mas ia ficar muito confuso, então achei melhor não fazer isso. O título que eu estou dando é Ruth, o livro do resgate. Então, a personagem, é claro que Ruth vai ter um papel muito importante, vai ser através dela que Deus vai fazer algo extraordinário aqui nesse livro. Mas precisamos entender que o livro gira em torno da história de uma mulher de idade, uma mulher um pouco mais vivida, uma mulher sofrida, chamada Noemi. Por isso, os pontos principais estarão relacionados a ela, relacionados a Noemi. E as perguntas que eu gostaria que nós fôssemos pensando durante a nossa mensagem são 2. E eu queria que você ficasse pensando nelas. Primeira pergunta é: Deus pode
mudar a sorte de alguém? Deus pode mudar a situação de uma pessoa? Obrigado, irmão. Já está mudando, né? E se sim, segunda pergunta é: que meio Deus normalmente usa para fazer isso? Deus pode mudar a situação de alguém? Se sim, que meio Deus costuma usar para mudar a situação de uma pessoa? E aí nós vamos descobrir algo, irmãos, que tem a ver tanto comigo como com você. Comecemos então vendo o nosso primeiro estudo, vendo em primeiro lugar as perdas de Noemi. Olha, rapaz, esse povo está de parabéns. As perdas de Noemi. E eu vou logo deixando claro que você pode até ficar triste, mas nós não vamos ler o livro inteiro hoje, certo? Nós não vamos ler todos os versículos dos 4 capítulos. Por exemplo, capítulo 2, capítulo 3, eu vou basicamente fazer um resumo do que acontece na eira de um homem chamado Boaz. Mas o capítulo 1, até para a gente entender, eu creio que nós precisamos ler ele por completo. Não de uma vez só, por partes. Por exemplo, para nós entendermos as perdas que Noemi sofreu, vamos começar lendo os versos 1 a 14, a primeira parte. Abra comigo então aí, já está aberta, né, a sua Bíblia, só que se você estava no capítulo 2, 3 ou 4, vem para o capítulo 1 e vamos começar lendo os versos de 1 a 14, a primeira parte. Diz assim a palavra do Senhor. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Verso 3. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, olha aí, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz, e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse, verso 11: Voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Somente até aqui eu convido você a orarmos mais uma vez. Pai amado e Pai querido, nós com reverência, Senhor, agora invocamos mais uma vez, Senhor, o teu santo nome,
pois a palavra que acabamos de ler agora, Senhor, não é uma palavra qualquer, não é uma palavra, Senhor, apenas escrita por homens, mas escrita por homens inspirados por Ti, de tal forma que quando a Tua palavra fala, o Senhor fala através dela. Pai, que os nossos pensamentos agora não estejam divagando por aí, pensando no ontem ou no amanhã, mas que estejamos pensando tão somente naquilo que o Senhor deseja nos falar por meio da Tua palavra, Pai. Vem falar conosco, vem falar ao nosso coração, não porque nós merecemos, não porque nós somos bons, não porque nós temos sido fiéis, mas porque Tu és fiel, Senhor, ao Teu propósito, Tu és fiel, Senhor, à Tua palavra, por isso, tudo isso nós pedimos e já agradecemos, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, a primeira informação que nós aprendemos aqui, no primeiro versículo, é quando estes acontecimentos ocorrem. O que vai ser narrado aqui em Ruth, nós aprendemos que ocorre quando os juízes julgavam. Ou seja, na época dos juízes, quando ainda não havia rei em Israel. O primeiro rei que vai se levantar é lá em 1 Samuel, no livro seguinte, que é o rei Saul, depois o rei Davi, depois o rei Salomão. Nessa época, os juízes julgavam, eram líderes que Deus levantava para libertar o povo dos seus inimigos. Não havia rei em Israel ainda. Então, em algum momento da época dos juízes, sobrevém uma fome sobre Israel. Uma fome acontece, talvez, por conta da disciplina do Senhor sobre o seu povo. Nós vemos que no livro dos juízes o povo se rebela muito contra Deus, e Deus permite que coisas desagradáveis aconteçam, para que o povo retorne para o Senhor, para que o povo se arrependa, para que o povo volte para o seu Deus. Deus permite então uma fome em Israel, e por causa dessa fome, um morador de Belém de Judá decide ir para outra terra. A fome vem, ele está na terra prometida, na terra de Deus, mas ele pensa, não, aqui não tem mais nada para mim, aqui não tem mais nada para minha família, eu vou para outra terra. E ele decide então ir para a terra de Moabe. E ele vai com a sua esposa. E a esposa dele, quem é? O nome dele é Elimeleque, e a sua esposa é Noemi. Aqui nós encontramos então a primeira perda que Noemi sofre. É a perda da sua terra. Ela precisa sair da sua terra, ela sai da sua vizinhança, imagine só. Ela sai da sua casa, das pessoas que ela conhece, e vai para uma terra estranha. O que é interessante é que a palavra, o nome Elimeleque, significa o meu Deus é o meu rei. Elimeleque significa o meu Deus é o meu rei. Porém, esse homem que tem esse nome, decide por conta própria sair do lugar que Deus lhe deu. Então, de certa forma, é como se Deus fosse o rei de Elimeleque só no nome. O nome dele significa que Deus manda na vida dele, mas na prática, quem manda em Elimeleque não é Deus, é ele próprio. Porque ele sai da terra prometida, ele vai para uma terra estrangeira. Irmão, será que nós também não corremos esse risco? De sermos crentes apenas de nome? De carregarmos o nome, não, eu sou crente, eu creio em Deus, Deus é o meu rei, como às vezes nós cantamos. Mas na vida prática, somos nós que nos governamos. Nós tomamos nossas próprias decisões, não consultamos o Senhor, não queremos saber para onde nós devemos ir ou não devemos. Então é fácil ter um nome de crente. Difícil é viver isso na prática, dia após dia. Porque esse homem sai da sua terra. E ele não sai sozinho. Como o texto mostra, ele leva a sua esposa e ele leva os seus 2 filhos, Malom e Quilion.
E o que é que acontece na terra de Moabe? Elimeleque morre. Elimeleque perde a sua vida. Nós não sabemos como, o que nós sabemos é que ele falece. Segunda perda de Noemi. Primeiro ela perde a terra dela, tão preciosa, e agora ela perde o marido. E não acabou por aí. Porque os 2 filhos de Noemi se casam. Mas eles se casam com mulheres moabitas. Algo que a palavra de Deus proibia. A palavra de Deus proibia que o povo de Deus se casasse com mulheres que adorassem outros deuses. Mas já que eles estão lá, é com tais mulheres que eles se casam. E o que é que acontece? Os 2 filhos de Noemi também morrem. Terceira perda dessa mulher. Será que essa é a pior? Será que é pior perder a terra, perder o marido ou perder os filhos? Será que dá para fazer uma hierarquia de perdas aí? São perdas difíceis, né? Mas talvez algumas mulheres vão dizer que o mais difícil vai ser perder os filhos, os 2 filhos. Porém, Noemi escuta que Deus se lembrou do seu povo. Deus se lembrou do seu povo e agora ele voltou a dar pão, voltou a dar comida para o seu povo. Tinha faltado pão em Belém. Interessante, o nome Belém significa casa do pão. Até na casa do pão tinha faltado pão. Mas agora Deus teve misericórdia do seu povo e voltou a dar comida para eles. Noemi escuta isso e ela toma uma decisão. Eu vou voltar de onde eu nunca deveria ter saído. E ela começa a volta para Belém, para a terra de Israel. E as suas 2 noras, que não têm mais filho, começam a voltar com ela. Aí no meio do caminho, Noemi se volta para as 2 e diz: ei, podem voltar para a casa de vocês. Eu não tenho mais filho para dar para vocês. Mesmo que eu tivesse um marido e eu gerasse um filho, vocês iam esperar ele crescer? Eu não tenho mais nada para dar para vocês. E o que é triste é o motivo que Noemi dá para elas voltarem. Deus tem descarregado a sua mão contra mim. Uma mulher aparentemente amargurada, uma mulher aparentemente magoada com o que Deus tem permitido na sua vida. Por causa de vocês, Deus tem descarregado a mão contra mim. Então voltem, é melhor vocês voltarem e que Deus abençoe vocês. Ela não joga praga não, ela joga bênçãos, né? Que Deus abençoe vocês, que vocês encontrem o marido, porque eu não tenho mais marido para dar para vocês não. Podem voltar. E aí as noras choram e dizem: não, a gente vai com você, a gente vai com você. Elas insistem, só que Noemi insiste também, de jeito nenhum, né? E repete as mesmas coisas. Diz a palavra de Deus que uma das noras dela, chamada Orfa, dá um beijo nela e se despede. Quarta perda de Noemi. Ela perde a terra, ela perde o marido, ela perde os filhos e agora ela perde uma das noras. Irmãos, o que esse começo de livro de Ruth tem a nos ensinar? Eu creio que uma das lições que nós podemos aprender aqui, especialmente no começo, é o que acontece quando nós decidimos nos afastar da presença de Deus. E o que é que vai acontecer quando nós tomarmos a decisão tola de nos desviarmos do Senhor, de nos desviarmos dos caminhos do Senhor? No começo vai parecer que a gente vai ganhar, né? No começo vai parecer lucro, olha como eu estou bem. Só que isso é só engano, é só o começo. Porque o que parece ganho, na verdade, se transforma em perda. Uns perdem a vida, outros perdem familiares, perdem bens, perdem tudo. Lembra do filho pródigo? Lembra como é que ele sai da casa do seu pai? Estribado, né?
cheio da grana, como é que ele volta? Sem nada. Então, quando nós decidimos sair da presença do Senhor, a gente sempre volta pior do que quando a gente foi. Sempre. É ilusão achar que a gente vai ganhar alguma coisa longe de Deus. Pelo contrário, a gente vai perder até o que tem. Infelizmente. Né? Infelizmente. É isso que nós vemos aqui, igreja. Porque às vezes a Bíblia ela vai avisar. Ela vai dizer, olha, não se afaste. Ela vai dizer, não vá por esse caminho. É que nem o pai e a mãe da gente. Né? Vai avisar. Outras vezes a Bíblia vai mostrar. Eu não vou avisar mais não, eu vou mostrar o que é que acontece. Eu vou dar um exemplo para você. Está aqui, um exemplo. Um exemplo do que acontece com quem decide se afastar do Senhor. Porém, a boa notícia é que nem tudo é perdido na vida de Noemi. Alguém decide permanecer com ela. Isso nos leva agora a falar, em segundo lugar, sobre a nora de Noemi. Sogras. O que dizer das sogras, né? Sogras normalmente são seres dos quais muito se fala. Bem ou mal? Normalmente mal, né? Sogra é um daqueles seres que, quanto mais distância você mantiver, melhor. Né? Pelo menos é isso que normalmente se fala das sogras. Alguém de quem você quer distância, você não quer por perto. Se tiver que aturar, bem, mas não é algo assim que deve ter aquela intimidade toda. Só que aí vem Ruth. E Ruth, ela age totalmente na contramão de tudo aquilo que se poderia falar ou pensar acerca de uma sogra. Ruth toma uma decisão que inclusive tem sido usada até em casamentos. O que Ruth fala aqui é usado em casamento, voto de casamento, pegar emprestado de Ruth. Vamos ver então a decisão que Ruth toma nos versos 14 a 18. Verso 14, a última parte, só a frase final diz assim: porém Ruth se apegou a ela. Verso 15, disse Noemi, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me instes, não insista para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Noemi começa dizendo, ei, a tua cunhada voltou. Volta também. Noemi está tão amargurada que ela não quer ninguém com ela. Ela não quer companhia, ela não quer familiar nenhum. Tua cunhada já voltou para os deuses dela, volta também. Volta com ela, acompanha, segue o exemplo. Mas Ruth não. Ruth não segue o exemplo de Orfa, pelo contrário, a Bíblia diz que ela se apegou a Noemi. E o que é interessante, igreja, é que se apegou são as mesmas palavras usadas por Moisés, lá em Gênesis 2:24, quando fala do primeiro casal, e diz, e se unirá o homem à sua mulher. Tem algo a ver com cola aqui. Então, as mesmas palavras que são usadas lá em Gênesis para o casamento, Ruth usa aqui para a sua lealdade para com a sua sogra. Se apegou a ela. Que história é essa de te deixar? Noemi tinha insistido,
Aí agora Ruth diz: pois não insista mais, porque eu já estou decidida. Para onde você for, eu vou também. Onde você pousar, eu pouso também. A partir de hoje, o teu Deus é o meu Deus. Onde você morrer, ela chega a dizer isso, numa tradição em que pessoas que morrem vão para o mesmo destino quando são enterradas no mesmo lugar. Ela diz: onde você morrer, eu morro também, e ali eu sou sepultada. E ela ainda lança uma maldição sobre ela, diz: faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não for a morte me separar de ti, minha sogra. Irmãos, Noemi escuta aquilo, e o texto diz: e ela se cala. Ruth insiste com tanta veemência, com tanta decisão, que ela deixa até de dizer nada, né? Tá bom então, né? Já que é isso que você quer, eu não vou mais tentar fazer você mudar de ideia. Irmãos, aqui nós vemos que não é apenas no casamento que a lealdade pode e deve ser vista. Em outros relacionamentos também é possível pessoas serem leais, companheiras, verdadeiras e fiéis, umas para com as outras. Aqui nós vemos exatamente isso através de Noemi, através de Ruth. Ruth demonstra uma lealdade que eu chamo de a lealdade mais pura que existe. Qual é a lealdade mais pura que existe? É aquela que é totalmente desinteressada. Porque é muito fácil a gente prometer lealdade quando alguém tem algo para nos dar. É muito fácil a gente prometer que vai ser leal quando alguém tem o que repartir com a gente. Mas a lealdade mais pura, sabe qual é? É quando a gente promete lealdade independente de recompensa. Na verdade, aquela pessoa não tem mais nada para repartir com você, e você decide: eu vou permanecer contigo até o fim. Essa é a lealdade perfeita, e é a lealdade que Ruth demonstra aqui para com Noemi, porque Noemi já tinha perdido tudo, estava voltando sem nada para a sua terra. Ruth poderia ter pensado: não, vai ser melhor eu ficar aqui, eu já conheço o povo, aqui eu conheço, eu posso trabalhar com isso, eu posso casar com aquele lá que queria e eu não quis. Mas não, eu vou com você. E não é pelo que você pode me dar, é porque eu amo a sua vida. Isso me fez lembrar de algo que o pastor Salles compartilhou comigo há algum tempo atrás, acerca de outro pastor que ele conheceu, um líder de igreja grande aqui na nossa região. E ele disse que quando esse pastor estava no auge do seu ministério, não faltava obreiro ao seu redor. Quando ele estava no auge do seu ministério, não faltava gente na sua casa, só para ficar ali ao redor dele, vendo ele almoçar. Mas bastou esse pastor adoecer, cair de cama, envelhecer, praticamente todos esses obreiros sumiram. É isso que o ser humano normalmente faz. Mas isso é o contrário do que Ruth faz com a sua sogra. Ruth se mantém leal para com Noemi. Será que nós temos agindo assim em nossos relacionamentos, igreja? Ou será que a nossa vontade é de desistir logo na primeira dificuldade que aparece? Isso nos leva agora a ver a chegada de Noemi. Lembra que ela estava no caminho, quando tem a conversa com as suas noras? Ela estava no caminho para Belém. E agora ela chega em Belém. Versos 19 a 22. Ainda no capítulo 1. Ruth 1, 19 a 22 diz assim: então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Nem a reconheciam. Verso 20, porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara,
porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa, bem-aventurada eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Olhem quem ela coloca a culpa. O Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi? Visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Rute e sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Irmãos, não pensem vocês que quando vocês começarem a ajudar alguém, quando vocês começarem a orar por alguém, a se mostrarem leais a alguém, não pensem vocês que a vida dessa pessoa vai mudar imediatamente com a sua ajuda. Porque normalmente é isso que a gente quer, né? A gente quer orar por alguém, já ver a pessoa de terno e gravata. A gente quer falar de Deus para alguém e já quer que as lágrimas desçam. Olha, a pessoa está ouvindo o que eu estou dizendo. A gente quer, olha, eu vou ser leal a você, e já quer que a pessoa se transforme, já quer que a pessoa mude. Nós queremos que isso aconteça, e normalmente nós esperamos que isso aconteça, mas normalmente não é isso que acontece. As pessoas não mudam imediatamente, porque eu e você decidimos ajudá-las, não. As pessoas não vão mudar na hora que eu e você queremos. Não é porque nós estamos investindo na vida de alguém que a mudança vai ser instantânea, vai ser imediata. Não, mas eu disse para ela que eu estou aqui para ajudar e ela nem ligou. Eu me coloquei à disposição. Ah, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, e a pessoa nem se transformou. Não é isso que acontece, porque também não foi assim que nós fizemos. Quantas pessoas nos ajudaram e tiveram que persistir com a gente para que hoje a gente estivesse aqui? É ou não é? Então, muitas vezes, olha o que acontece com Noemi. Discurso lindo que Ruth fez para ela agora. Era para Noemi estar o quê? Com um sorriso de orelha a orelha. Ah, eu perdi muita coisa, mas teve alguém que ficou do meu lado, então eu estou aqui feliz da vida. É isso que Noemi faz? Não, ela já chega reclamando. Ela já chega murmurando. Essa não é Noemi? Não me chame mais com esse nome, não. A partir de hoje eu não me chamo mais Noemi, eu me chamo Mara. Que me perdoe as Maras. Mas esse nome significa amargura. Amargura. Eu quero que vocês me chamem de Mara, porque Deus tem me amargurado. Deus tem me castigado. Deus manifestou a sua ira contra mim. Vamos chamar de Noemi. Noemi por quê? Pode me chamar de Mara. A partir de hoje eu me chamo Mara. Amarga. Porque eu vou ser amarga. É amargura em cima de amargura. E eu não estou mais nem aí. Então não espera. Deus está te chamando para ajudar alguém? Seja paciente. Se prepare para ajudar, ouvindo reclamação de quem você está ajudando. Porque vai ter hora que tu vai ter vontade de desistir. Mas eu estou te ajudando e tu nem liga, tu nem presta atenção, só está reclamando de quem não está aqui, fulano não está aqui, fulano te esqueceu, mas eu estou aqui, abençoado. Se prepare, ajude com paciência, demonstre lealdade com perseverança, porque não é na hora que nós queremos, é na hora que o Senhor quer. Vai ter uma hora que a pessoa vai enxergar, mas para isso nós temos que persistir. Não desista. Não desista. Então é isso que acontece com Noemi. E o texto termina dizendo, capítulo 1, verso 22, termina dizendo: e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada.
E alguém pode olhar para isso e pensar, não, mas aqui é só uma informação temporal, é só para dizer que período era aquele. Eu vejo algo além aqui. Eu vejo que estava para começar uma ceifa na vida de Noemi, que nem ela sabia o que ia acontecer. Como às vezes nós também não sabemos, irmãos, o que vai acontecer conosco. Isso nos leva ao quarto e último ponto da nossa história, que é o resgatador de Noemi. Já vimos o que ela sofreu, quem ficou com ela, quem não ficou, a maneira negativa com que ela chegou na cidade, as palavras negativas dela, culpando Deus muitas vezes pelo que tinha acontecido. Ela não culpa o marido, não, mas Deus, ela sabe culpar, né? Mas aí, irmãos, as coisas começam a mudar aqui na vida dessa mulher. E é aqui no capítulo 2 que vem aquela parte cheia de romantismo, né? O livro de Ruth, ele é muito conhecido pelo romantismo. O casal vai nascer aqui, casal muito lindo. Mas para que a gente entenda o que ocorre aqui nos capítulos 2 em diante, duas coisas precisam ficar bem claras na nossa mente. Primeira é o que era um resgatador em Israel. O que era um resgatador? Porque o nosso tema é o resgatador de Noemi. O que era um resgatador? Alguém sabe? Pastor, um resgatador era alguém que resgatava. Muito bem, né? Um resgatador era um parente próximo que muitas vezes tinha o dever de recuperar algo que o seu familiar tinha perdido. Por exemplo, às vezes, por causa de dívidas, por causa de dificuldades, alguém vendia o terreno da família. Ou alguém vendia a sua própria liberdade. Isso era possível em Israel. Alguém se apresentar como escravo. Eu não tenho mais o que comer, então agora eu quero ser escravo seu por 6 anos. O que era o resgatador? Era aquele parente mais próximo que, de acordo com as suas posses, ia resgatar aquilo que o seu familiar tinha perdido. Ele ia comprar o campo que o seu familiar vendeu. Ele ia reconquistar a liberdade que o seu familiar tinha perdido. E havia casos até, se o familiar tivesse morrido sem filhos, naquela época, viu pessoal? Naquela época, o parente mais próximo, ele suscitava uma descendência. Ele casava com a viúva e suscitava uma descendência para o falecido, que morreu sem filhos. Então era alguém que vinha para trazer de volta aquele estado anterior daquela pessoa. Esse era o resgatador. Era um parente próximo. O irmão, muitas vezes, mas se não tivesse irmão, aí ia ficando mais distante. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. A segunda é que na lei, Moisés orientava que os agricultores, tem algum agricultor aqui? Não, né? Mas naquela época tinha muitos. A lei de Moisés orientava que os agricultores, quando fossem ceifar os seus campos, não se preocupassem em ceifar e em pegar até o que caiu no chão, não. A lei dizia, não, deixa o que caiu no chão, deixa no chão. Aí os mais pobres vão vir pegando o resto. Porque a vontade do agricultor era o quê? Era passar o ciscador, né? E pegar tudo, até o que caiu no chão. Não só o que tivesse na árvore, mas até o que caiu no chão, não sobrar nada. E Deus diz, não, deixa o que cai no chão, para que o pobre venha e ele tenha o que comer. E Deus faz uma promessa, eu vou recompensar você, se você fizer isso. Então aqui tem alguém que vai cumprir esse mandamento, e Deus vai recompensá-lo grandemente. Então, sabendo dessa lei, você entendeu essa lei? A lei de Moisés, né? Então, quando você tiver aí um pé de caju, pé de manga, aí o que cair no chão, né, você chama o pastor, diz, pastor, pega aí o que tiver no chão, né? Ou então as pessoas, você conhece, né, que
Então, irmãos, manga, né? Então, sabendo dessa lei, Ruth pede permissão para Noemi, para sua sogra. Deixa eu ir lá nos campos, ver o que eu consigo trazer para casa. Isso já mostra que Noemi e Ruth estavam numa situação precária. Elas não tinham nada para comer. E aí acontece, a palavra de Deus diz que Noemi deixa Ruth ir. E por casualidade, aqui no Brasil, por coincidência, Ruth vai e entra no campo de um homem chamado Boaz. Um homem que não apenas era parente de Noemi, de Elimeleque, mas também um homem de muitas posses. Aí eu pergunto para vocês, igreja, será que foi realmente por casualidade que Ruth entrou justamente no terreno desse homem chamado Boaz? Eu creio que humanamente falando, sim. Porque quando o texto diz que por casualidade, quer dizer que não foi porque Ruth planejou ou porque Noemi ensinou. Foi realmente sem planejamento. Mas não é porque o homem não planejou que Deus não estava planejando. O próprio Deus guiou Ruth para ir justamente no campo de Boaz. Era casualidade humana, mas não de Deus. Deus estava ali guiando todas as coisas. Então, enquanto ela estava lá, colhendo o que ela podia, o patrão chega, né? Boaz chega. E a Bíblia diz que ele já vai logo saudando os trabalhadores. O Senhor vos abençoe. O que nos mostra que Boaz era um homem educado. Porque a educação não acontece só quando a gente saúda as pessoas que estão em posição superior à nossa, não. A educação, ela também se mostra quando nós tratamos bem aqueles que de alguma forma trabalham para nós. Então Boaz saúda os seus trabalhadores, né? E ele saúda muito bem, ele diz: o Senhor seja convosco. Olha aí, como é que um patrão deve chegar no seu trabalho, né? Já, uma hora dessa vocês não estão trabalhando, não. O Senhor seja convosco, o Senhor abençoe vocês grandemente. E eles disseram: o Senhor te abençoe também. Aí ele vai lá e pergunta: quem é essa jovem aí? Né? De quem é essa moça? E aí eles já sabiam quem era Ruth e eles explicam: não, essa aí é a Moabita, que veio com Noemi. Eu acho que isso não é de Deus não, viu? Olha. Glória a Deus. E aí, vocês ficam olhando, não faz nada, né? Fica só rindo, né? Tem que se levantar e vir aqui. Onde é que eu estava? Sim, aí ele pergunta e os trabalhadores respondem. Aí o que ele faz? Ele vai até ela com muito respeito. E ele diz: olha, não se preocupe. Não precisa ir para outro campo não, viu? Pode ficar aqui no meu campo mesmo. E eu já falei com os meus trabalhadores que te tratem com respeito. E que você precisar, nós estamos aqui para dar. E aí Ruth fica impressionada com aquilo. E diz: olha, muito obrigado pela sua bondade. E ele diz: não, eu já sei o que você fez com a sua sogra. Irmãos, as notícias já tinham corrido do benefício de Ruth. E ele diz: o Senhor, Ele cubra você com as suas asas. O que você fez com a sua sogra foi algo maravilhoso. Irmãos, aqui eu lembro do que Paulo vai falar a Timóteo. Paulo vai dizer para Timóteo que as más obras, elas podem se esconder por algum tempo, mas depois elas se manifestam. Assim como as boas obras também, elas podem ser feitas em oculto, mas mais cedo ou mais tarde alguém vai descobrir as coisas boas que você tem feito para alguém. Não precisa querer mostrar não, porque quem vai mostrar é Deus. Deus vai revelar tudo de bom que nós tivermos feito. Então ele diz: não, eu já sei o que você fez com Noemi, com a sua sogra, que Deus te abençoe mais e mais. Quando chega a hora do almoço,
ele convida Ruth para almoçar lá, almoçar fora com os trabalhadores. E aí, quando ela está vindo embora, ele ainda dá mais cevada para ela, mais ou menos um efa. O texto diz um efa, que é mais ou menos 20 litros. 20 litros de grãos. Não tem aquele litro que a gente usava no interior? 20 litros de grão. Para resumir a história, Ruth chega em casa com a barriga cheia e ainda traz alimento para semanas inteiras de comida para ela e para sua sogra. Aí ela conta o que aconteceu. Olha, eu fui no campo de um homem chamado Boaz, e pela primeira vez no livro, Noemi abre a boca para agradecer ao Senhor. Pela primeira vez ela diz: bendito seja o Senhor que não retirou a sua bondade, nem dos vivos e nem dos mortos. Ei, Ruth, esse Boaz aí é o nosso resgatador. Ele é um parente chegado. E aí elas se alegram na presença do Senhor. Depois disso, a colheita acaba. E quando a colheita acabava, vinha a limpeza na eira, que era quando jogava os grãos para cima, ainda com casca, né? E aí o vento levava a casca e ficava só o grão. Isso era feito lá na eira. Noemi, então, sente algo no coração. Eu tenho que dar um marido para essa mulher. Então ela diz: Ruth, vai tomar banho. Não sei se foi uma indireta para ela, não sei se ela estava querendo poupar água, né? Ruth, vai tomar banho, toma um banho bem bom, unge-te, usa os teus melhores vestidos, e agora vai lá em Boaz, vai na eira, porque ele está na eira, tinha que ser ele, e você vai ver se ele tem intenção de casar com você. Ruth, então, ela faz o que a sua sogra orienta. E ela vai até a eira. E quando ela chega lá, para encurtar a história, ela revela a Boaz que ele é o parente próximo dela. Ele é o resgatador. Quando Boaz escuta isso, o homem se alegra. Porque parece que Boaz já tinha uma certa idade, Ruth era mais nova. E ele diz: bendita seja tu, porque você foi bondosa para comigo. Porque você poderia ter ido para os mais jovens, ricos ou pobres, mas não, você veio para mim, né? Então Boaz diz: você não foi lá para os garotões da cidade, você quis ver se eu queria resgatar você. Só que tem um porém, Ruth. Tem um parente que é mais chegado do que eu. E amanhã eu vou descobrir se ele quer resgatar você e o campo de Noemi. Só que acontece algo interessante, irmãos. Tudo isso é feito com uma distância, com um respeito muito grande. O dia já está quase amanhecendo, porque Boaz estava dormindo, e ela só descalçou o pé dele, porque isso era uma forma de dizer: olha, você é o meu resgatador. E aí quando ele acorda, ele pergunta quem é, ela responde, e aí já está quase amanhecendo, e Boaz tem cuidado que ela vá para casa antes de amanhecer. Por que, igreja? Porque ele está preocupado com a reputação de Ruth. Um homem poderia ter se aproveitado, né? Poderia ter aproveitado aquela ocasião para satisfazer os seus desejos, mas não. É um homem que quer agir com correção. Até com a reputação dela, ele se preocupa. Alguém pode ver nós dois aqui e não vai ser bom para você. Então vá para casa e ainda coloca mais comida na roupa dela, para que ela possa ir para casa com comida, e alguém que vai ver na rua vai entender que ela estava ali para pegar algo para o que comer. Quando chega no dia seguinte, Boaz vai procurar então o parente que é mais próximo do que ele. E se essa pessoa disser: não, eu vou casar com ela, coitado do Boaz, né? Imagina o coração dele. Ele vai então e procura esse parente mais chegado, a Bíblia nem diz o nome dele. E aí ele reúne 10 anciãos da cidade e diz: olha, você é o parente mais chegado de Noemi.
Noemi tem um campo. Se você quiser adquiri-lo, você pode adquirir. Parece que o homem era meio interesseiro. Diz, eu quero sim. Deixa eu terminar a história, peraí. Além do campo de Noemi, tem também Ruth, que é nova, e você vai ter que, ao adquirir o campo, casar com Ruth também. Ele, não dá certo não. E o motivo que ele usa para isso é para que não me atrapalhe. Irmãos, enquanto Ruth coloca os interesses da sua parente acima dos seus, esse sujeito que a gente nem sabe o nome, coloca os seus interesses acima de Ruth e de Noemi. O campo fica livre para Boaz. Boaz agora pode ser o resgatador, e é exatamente isso que ele faz. Todo mundo deseja que Deus os abençoe. Eles se casam, e o final da história, convido você a ler, capítulo 4, versos 13 a 22. Ruth, capítulo 4, verso 13 em diante. Diz assim: assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, só depois que casaram, viu? E o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, olha com quem é que as mulheres falam: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Lembra como é que o livro começa? Na época dos juízes, quando não havia ainda rei em Israel. E como é que o livro termina? Citando Davi, o maior rei de todo o Antigo Testamento. Isso nos leva a refazer as 2 perguntas que eu fiz no início. Primeira pergunta é: Deus pode mudar a sorte de alguém? Sim ou não, igreja? Deus tem poder de mudar? Sim, Ele mudou a sorte de Noemi. Mas a segunda pergunta que eu fiz foi: que meio Deus costuma usar para fazer isso? E a resposta que eu encontro aqui é: Deus normalmente usa para mudar a sorte de alguém o amor e a lealdade de outro alguém. Deus poderia fazer tudo sozinho, mas não é o que Ele quer. O propósito de Deus é que vidas sejam transformadas através de outras vidas. Resumindo então, para mim, a lição principal desse texto, nós poderíamos dizer: um dos meios que Deus usa para mudar a sorte de seres humanos é a lealdade de outros seres humanos. Uma das maneiras principais como Deus usa, como Deus transforma a vida, a sorte, a situação de seres humanos, é quando outros seres humanos decidem ser leais a essas pessoas. Aqui nós vemos um grande exemplo disso, que é o exemplo de Ruth. A sorte de Noemi muda, Deus muda a sorte de Noemi,
Mas quem é que ele usa para fazer isso? Deus usa a sua nora. Deus usa Ruth. Deus usa a fidelidade de Ruth. Deus usa a lealdade de Ruth para com a sua sogra. E muitas vezes, igreja, Deus vai mudar vidas quando nós decidirmos permanecer com estas vidas. Quando nós insistirmos com eles. Quando nós permanecermos orando, ajudando estas pessoas. Esse é o meio que Deus normalmente vai usar, como ele usou Ruth. E o que é interessante é que não apenas Ruth foi usada, mas Ruth foi recompensada pela lealdade dela. Porque quando a gente faz o bem a alguém, igreja, Deus nos recompensa por causa disso. Sim ou não? Deus nos recompensa. E qual foi a recompensa que Ruth ganhou? Muitas. Ela começou ganhando cevada. Depois ela ganhou um marido. Depois ela ganhou um filho. E o maior de todos os presentes, ela teve o seu nome incluído na genealogia do Senhor Jesus Cristo. Porque lá em Mateus vai dizer que Boaz de Ruth gerou Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou a Davi. Por todas as gerações, o nome de Ruth vai estar na história, marcado como alguém que amou ao seu próximo. Enquanto que, como é o nome do homem que, por egoísmo, não quis casar com Ruth? Como é o nome dele? Vocês não sabem o nome dele? Ninguém sabe. Sabe por quê? Porque o nome dos egoístas vai ser lançado na lama. O nome dos egoístas, aqueles que só pensam em si, aqueles que só querem se dar bem na história, que só querem ganhar, esses nomes serão esquecidos. Mas o nome daqueles que querem ajudar alguém, que querem fazer a diferença na vida de alguém, esses nomes entrarão na genealogia do Senhor Jesus Cristo e serão recompensados eternamente. Inclusive, eu comecei dizendo que Ruth é o 8º livro da nossa Bíblia. Por quê? Porque no cânon hebraico, na Bíblia em hebraico, são os mesmos livros, os 22. Eles são 22, mas são os mesmos livros. Os nossos são 39. Eles unem alguns, ficam 22. Só que a ordem deles, do Antigo Testamento, muda. Ruth vem depois de Provérbios, na Bíblia judaica. Alguém lembra como é que termina Provérbios? As mulheres lembram? Como é que termina Provérbios? Falando da mulher virtuosa. Quem a achará? Enganosa é a graça, e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Provérbios termina e começa Ruth. A teoria em Provérbios. O exemplo prático em Ruth. Ruth é a mulher virtuosa que será louvada para sempre. Irmãos, que aplicação isso traz para as nossas vidas? Não desista fácil das pessoas. Infelizmente, nós vivemos em uma época em que as pessoas são descartadas. Qualquer erro que comete, nós já queremos logo desfazer a amizade no Face, né? Não quero mais conversa com você não. As crianças normalmente fazem isso, né? Eu fui pegar o Tiaguinho, eu fui com o Gabriel. Aí o Gabriel falando de uma menina, eu disse, Gabriel, fulana de tal, nunca mais você falou sobre ela? Ele disse, não, ela não é mais minha amiga não, eu não gosto mais dela não. Eu, por quê? Não, porque ela mudou de colégio. Eu não gosto mais dela. Eu disse, Gabriel, não é por aí. Vocês têm que ouvir a mensagem de hoje. As crianças, elas não entendem e às vezes elas fazem isso. O pior é quando nós adultos fazemos. Não mudou de igreja, não é mais meu irmão, minha irmã. Não cometeu um erro, cometeu um vacilo, a gente já quer logo desistir, né? E parece que tem crescido muito o número de mulheres desistindo de relacionamentos, né? Eu sei que às vezes fica insuportável, mas parece que o feminismo ele tem
ajudado, por um lado, a equilibrar salários, e tem prejudicado por muitos lados. Parece que algumas mulheres não estão sendo mais pacientes com alguns relacionamentos. Então, vamos ter cuidado, igreja. Vamos ter cuidado. Não vamos descartar uns aos outros assim com tanta facilidade, não. Vamos pedir força a Deus. Especialmente se alguém mandar você sair da vida dele ou dela, faça que nem Ruth. Pelo contrário, eu vou me colar com você, eu vou me aproximar de você cada vez mais. Eu digo isso porque isso falou muito ao meu coração em relação a uma pessoa em especial, uma pessoa que está congregando aqui nessa igreja e que por conta de erros que ela mesma cometeu, ela tem perdido muitas coisas e ela tem sido abandonada por muitas pessoas. E Deus tem falado ao meu coração: enquanto houver esperança, seja alguém leal a essa pessoa. Enquanto houver possibilidade de mudança, enquanto Deus estiver dando força a você, enquanto Deus estiver dando vida a essa pessoa, mesmo que todos o abandonem, não o abandone. Permaneça com ele, ore com ele, anime-o. E eu tenho procurado fazer isso, igreja. E depois que eu estudei sobre Ruth, é que eu quero fazer ainda mais. Eu não sei se agora Deus está trazendo ao seu coração alguma Noemi. Alguém que tem sofrido, alguém que tem até cometido erros. E a tendência do seu coração é logo largar, é logo desistir. Talvez seja um parente teu. Não, mas eu já orei, mas eu já falei e não quer me ouvir. Enquanto a vida persista. Talvez seja alguém da igreja, talvez seja uma igreja. Claro que há motivos para nós sairmos de uma igreja para outra. Mas vamos nos manter o máximo possível na igreja que Deus nos colocou. Eu tenho ouvido isso de alguns irmãos: pastor, Deus não me chamou para ficar pulando de igreja, não. Eu quero ficar em uma igreja, eu quero servir ao Senhor em uma igreja. Eu tenho me alegrado muito com isso, né? Então, quem é a Noemi da sua vida? Quem é o Noemi da sua vida? Alguém para quem Deus quer que você demonstre lealdade. Alguém para quem você deve chegar e dizer: ei, talvez você perdeu isso ou aquilo, mas eu estou aqui para dizer que enquanto Deus me der forças, eu vou caminhar com você. Enquanto Deus me ajudar, eu quero ajudar você. Mesmo que eu não tenha nada para contribuir, eu quero estar ao teu lado, eu quero orar pela tua vida. Que Deus nos ajude a sermos como Ruth na vida de alguém. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor ainda nos corrige. O Senhor ainda nos corrige em relação a pecados que muitas vezes nós cometemos contra Ti. Mas também, Senhor, em relação a pecados que nós cometemos uns contra os outros. E muitas vezes, Pai, nós queremos fazer que nem Orfa. Nós queremos fazer que nem aquele homem cujo nome nós nem sabemos. Nós queremos colocar os nossos interesses acima dos outros. Mas a tua palavra nos ensina que existe um caminho sobremodo excelente, que é o caminho do amor. Não é um caminho fácil, Pai, porque o mundo está aí para dizer que nós devemos tratar os outros como os outros merecem. Nós devemos tratar os outros como os outros nos tratam. Se não reconhece, não merece ser bem tratado. Senhor, mas quantas vezes Ruth permaneceu com Noemi, escutando as murmurações de Noemi. Quantas vezes Ruth permaneceu com Noemi, mesmo que Noemi tivesse cometido erros, culpando o Senhor de coisas ruins que aconteceram na vida dela. Pai, dai-nos sabedoria para sabermos como agir diante dos nossos relacionamentos. Senhor, muito obrigado pelas esposas, a quem o Senhor tem dado força, a quem o Senhor tem dado sabedoria, Senhor, aqui desta igreja. Senhor, esposas, Senhor, que aqui já foram no passado maltratadas, traídas, mas receberam força do Senhor e continuam, Pai, com seu marido até hoje. Senhor, eu lembro da irmã Edna, eu lembro do testemunho que ela sempre conta, e hoje, Pai, ela tem um marido que está em casa, que cuida, Senhor, do sítio, e que
não perde um culto, Senhor, da tua palavra. E eu sei que há muitas mulheres aqui também, Senhor. Talvez outras estão agora, neste exato momento, sofrendo e querendo, Senhor, tomar uma decisão. Que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê força aos homens, às mulheres. Eu não estou aqui, Senhor, para defender maus tratos, eu não estou aqui para defender traição. Senhor, pelo contrário, eu mesmo já tenho dito, Pai, que mulher não pode suportar agressão física. Mas, Pai, dá sabedoria em como agir, Senhor. Dá sabedoria em como sermos leais uns para com os outros. Muito obrigado, Senhor, por irmãos, por irmãs, que em momentos difíceis da minha vida permaneceram ao meu lado, mesmo quando não tinha nada para oferecer. E em gratidão, Pai, é isso que eu quero fazer com pessoas que eu conheço e que hoje, Pai, estão no extremo, estão no limite da sua existência. Mas eu quero, Pai, de alguma forma ajudar estas pessoas. Que o Senhor nos capacite a sermos missionários e fazermos, Senhor, com que moabitas sirvam ao mesmo Deus que nós servimos. É no nome de Jesus Cristo que eu oro e já agradeço. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Fique de pé. Vamos orar ao Senhor. Não é fácil resumir um livro inteiro da Bíblia. A vontade que dá é ler cada versículo, é explicar cada versículo. Pelo menos vem no final, né? Glória a Deus. É Boaz e Ruth, vocês dois? Não, né? Cuidado, tem que esperar, viu? Esperar o casamento. Amém. Irmãos, nas próximas quintas-feiras, vez por outra, eu quero dar oportunidade para os irmãos darem saudações, tá bom? Saudação não é uma pregação. Saudação é você chegar aqui, você abrir um versículo, ler